Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje, um dia especial, ontem nós falamos sobre a repetição e citamos um exemplo que foi sobre a prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre o mesmo ciclo de repetição, porém, num outro aspecto, numa outra área da nossa vida, que é a infidelidade. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, nós vamos explorar um tema muito importante, afeta diretamente as nossas relações amorosas e, claro, como a gente desconhece muitas vezes ou nega a história da nossa família, a gente não sabe que ela pode influenciar em comportamentos repetitivos como a infidelidade. Eu vou dar um exemplo para começar, é o caso de Clara. Clara, ela sempre envolveu em relacionamentos complicados. Essa é a grande questão. Quando a gente fala complicados, é porque aí tem alguma coisa. Em todos eles tinha traição. Às vezes da parte dela, outras vezes da parte do parceiro. E ela não sabia por que sempre repetia esses padrões, as escolhas, as decisões. Até que ela conversou com a avó, a meu pedido, e descobriu que durante décadas a avó era traída pelo avô, que ela aceitava isso silenciosamente, essa situação. A mãe da Clara também viveu vários relacionamentos que eram marcados pela infidelidade. A traição era vista na família como algo natural. Mas espera aí, Clara nunca quis trair ninguém, mas percebia que quando as coisas ficavam difíceis em seus relacionamentos, ela buscava um escape fora do compromisso. Foi só ao reconhecer esse padrão familiar, o escape, que Clara começou a trabalhar suas crenças e buscar maneiras de romper esse ciclo de infidelidade. Aí o que ela passou a valorizar? A comunicação aberta, a intimidade emocional, começou a buscar resolver os conflitos ao invés de fugir deles. E com o tempo, Clara, claro, conseguiu construir um relacionamento mais estável, mais saudável, livre dessa repetição desses padrões familiares. Mas, doutor Paulo, como começa esses padrões e o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, um obstáculo para a cura é eu ignorar ou não ter consciência da minha história familiar. Nos nossos cursos de limpeza das energias ancestrais e no curso de jornada de cura do sistema familiar, um dos nossos primeiros passos é ter consciência da história da família. Por quê? Porque ela vai moldar o jeito da gente agir, a fazer as escolhas aqui no presente. E quando falamos sobre infidelidade, por exemplo, é fácil pensar que ela é apenas uma questão individual, ou muitas vezes que ela diz respeito ao caráter ou à vontade da pessoa. No entanto, esses comportamentos têm raízes muito mais profundas do que imaginamos e podem ser repetidos de geração em geração. Se em uma família houve casos recorrentes de traição, é possível que esses padrões de relacionamento estejam aí, se perpetuando. Muito bem. Mas, doutor Paulo, o que eu posso fazer para romper o ciclo da infidelidade? Alguma coisa prática. A primeira coisa que a gente inclusive explica nos nossos cursos é investigar a sua história familiar. Perguntar-se, buscar informações se tem casos de traição, relacionamentos instáveis, como eram meus pais, meus avós, os outros familiares, como que eles lidam com relacionamentos amorosos. E aí eu reconheço o padrão. E isso já vai ajudar a identificar em mim se eu estou repetindo tudo isso. E aí, é claro, eu posso fazer escolhas muito mais conscientes. Perfeito? Segundo, consciência do comportamento. Eu sempre digo para as pessoas que tudo é comportamento. E às vezes a pessoa tem infidelidade e ela fica buscando motivos imaginários, coisas assim que não fazem muito sentido. Então a gente precisa entender que se a gente tem a consciência do que eu estou repetindo e por que eu estou repetindo isso, eu já rompo aquele comportamento automático. Se você está percebendo que está agindo de uma maneira destrutiva nos seus relacionamentos, por exemplo, a pessoa não tem compromisso, a pessoa tem infidelidade, a pessoa tem medo da intimidade. Então, de onde vem isso? Tem que trazer à consciência essas atitudes. O terceiro ponto é mudar as nossas crenças, né? Porque tem pessoas que pensam, todos traem, não existe amor fiel. Às vezes são crenças que estão muito enraizadas por causa que foram repetidas lá na família.
Eu preciso mudar essas crenças. É aquela questão do homem nenhum presta, etc, etc. Bom, quinto, eu preciso, dentro desse relacionamento, praticar comunicação honesta e melhorar a intimidade. Porque a infidelidade, muitas vezes, está baseada na falta de comunicação e também na confiança nos relacionamentos. E aí, para romper esse ciclo, eu preciso aprender a praticar uma coisa, a transparência emocional. Falar, sim, sobre suas inseguranças, falar sobre as minhas incertezas, os meus caminhos emocionais e trabalhar a confiança com o parceiro. E, por final, a gente romper aquelas idealizações. Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, anota aí, os casos extraconjugais, os casos fora do teu relacionamento, nascem de uma insatisfação aqui dentro de mim. E aí eu vou buscar algo que eu idealizei lá fora. Na verdade, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o caso, tem a ver com a ideia que você criou para satisfazer algo que aqui dentro você está insatisfeita. Então tem que romper essa expectativa de que o relacionamento perfeito existe. Não existe. Põe isso na sua cabeça. A outra pessoa não vai preencher os seus vazios internos. Você precisa romper esse ciclo. É você que vai preencher os seus vazios. E essa idealização é que muitas vezes leva a gente a realizar a infidelidade. São comportamentos complicados. Então, hoje eu dei uma pincelada aqui bem breve a respeito da repetição de padrões de comportamentos dentro do relacionamento, causando infidelidade. Então, espero que você tenha aí entendido a questão e vamos buscar soluções. Forte abraço e aloha!